Atos 26, de 12 a 18. Diz a palavra de Deus assim: Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Senhor, porque não somos suficientemente grandes para verdades tão sublimes. Somos homens comuns e sem o auxílio, sem a ajuda do Teu Espírito, nada podemos fazer, nem entenderemos as verdades, por mais claras que elas sejam. Mas não somente nos mostra, nos dá entendimento daquilo que é a Tua vontade, mas também opera em nossos corações um desejo urgente de vivermos aquilo que entendemos ser a Tua vontade. Tem misericórdia do Teu povo, fala a cada um de nós, é nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o livro de Provérbios, bem no seu início, os irmãos sabem, Provérbios é um livro de sabedoria. Mas é interessante que no início do livro há um trecho bem longo, no qual a sabedoria é personificada. Ou seja, a sabedoria que nós conhecemos seria talvez um substantivo abstrato, né? Não pode ser pega com a mão nem contado, mas há uma coisa interessante, é colocado como se fosse uma pessoa. E o interessante é que ele diz que ele sai clamando às pessoas, a sabedoria, pelas praças, gritando para as pessoas, dizendo: eu estou aqui para dar tesouros a vocês, e ninguém quer ouvir. Ele chama, mas poucos buscam e aceitam o favor da sabedoria. Isso pode ser porque as pessoas julgam que a sabedoria é algo que não precisam. Quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, quando olhamos para nós e achamos que sabemos tudo, o que alguém, o próprio Deus, pode acrescentar a nós? Nada. Esse tipo de pensamento é terrível, mas podemos comumente ser acometidos por essa enfermidade intelectual que impede que a pessoa progrida. Nós construímos um muro à volta e não enxergamos o que há depois dele. Então não aprendemos mais nada. Nossa vida fica restrita ao que já temos. Enquanto que a sabedoria está aí para distribuir para todos nós. Basicamente, queridos, é o que nós podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo, especialmente nesse testemunho que ele apresenta ao rei Agripa. É precisamente sobre isso que ele está falando. Que Deus deu uma grande bênção para a humanidade, que a humanidade desconhece isso. O grande inimigo de todos os homens, queridos, é a morte. O plano de Satanás julgava ele que daria certo, porque ele havia matado os únicos homens conseguido que transgredissem, que vivessem sem Deus e, portanto, uma vida limitada, Adão e Eva, que eram os habitantes da terra.
e que, portanto, a raça humana estava terminada e o plano de Deus frustrado. Mas só que a raça humana se perpetuou pela reprodução. Assim também a raça dos animais. Alguns animais são extintos. O que significa isso? Né? Alguns animais que existiam no século XIX, século XX, desapareceram e não vão mais reproduzir. Eles foram extintos do planeta. Significa que eles não se reproduzem mais. A reprodução e a família, a criação, o nascimento da nova geração é o que perpetua a humanidade e o conhecimento humano. Portanto, Satanás sim que se frustrou. Porque dos que nasceram, como Deus prometeu a Adão e prometeu especialmente a Eva, um descendente de mulher destruiria todo o plano satânico pisando-lhe na cabeça. Ele feriu o calcanhar do Senhor com isso. Porque conseguindo que o homem pecasse, era preciso que Jesus então morresse no nosso lugar. A morte de Cristo foi para nos resgatar do pecado. E assim podemos sim ter uma existência eterna. Mas quem é que quer saber disso? E mais, a maior parte das pessoas não só não quer saber, como quer sufocar esse conhecimento. Há um fato acontecido que Jesus ressuscitou. Você vai ver que isso é o centro do discurso de Paulo. Eles dizem, os judeus me prenderam porque os próprios judeus creem na ressurreição. O rei Agripa acredita na ressurreição. E a ressurreição, o cumprimento da promessa do Pai. Deus cumpriu. Um homem foi ressuscitado, estava morto. E como morto ele não tinha poderes. Mas morrendo ele, como que ele ressuscitaria a si mesmo? Mas Deus o ressuscitou. E esse foi o primeiro de muitos que viriam depois a serem ressuscitados. Todos nós seremos, a morte não vai nos vencer. Essa é a grande notícia que o homem tem que saber no mundo. O pior problema da humanidade, que limita, que faz com que nós desapareçamos da terra, que faz com que a nossa memória se extinga, é a morte. Pois Jesus disse que vai ter um prazer especial de vencer a morte, porque é o último inimigo a ser vencido. Interessante que Apocalipse confirma isso, porque diz que antes do julgamento humano e da ressurreição humana, a besta, o falso profeta, quando acontece a primeira ressurreição, a besta, o falso profeta, o anticristo, são lançados no lago de fogo junto com Satanás. Então nem Satanás tem o prazer ou a honra de ser o último inimigo a ser vencido. A morte sim. Jesus faz questão de vencê-la por último. E Paulo chega até desafiar a morte, diz, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Venceu os homens? Pois agora o homem venceu a morte. Um homem chamado Jesus. E Paulo está dizendo exatamente isso, propagando para as pessoas que Jesus não estava morto. Quero que os irmãos observem o verso 19 do capítulo anterior, quando Festo está explicando para Agripa, que ele está pedindo ajuda a Agripa no julgamento de Paulo. Então no verso 19 do capítulo 25 diz assim, traziam contra ele, ou seja, contra Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, porque Festo não era judeu, mas Agripa era neto ou bisneto de Herodes, por isso ele era hebreu, ele conhecia bem da história dos hebreus, apesar de ser edomita, né? Traziam contra ele questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo. Estão vendo? Em torno do que o julgamento segue? Isso são palavras de Festo, que foi juiz de Paulo. E agora ele não tinha como elaborar um processo para enviar a César. O direito romano é muito organizado. Então, para que Paulo chegasse a Roma, Festo precisava justificar por que esse processo foi para lá e não foi julgado nas primeiras instâncias. Por que Festo não julgou? É muito simples, irmãos. Festo não julgou porque ele queria agradar os judeus. E querendo agradar os judeus, acabaria matando Paulo. Então ele mantém Paulo preso por 2 anos. Essa que está aqui no livro de Atos. 2 anos Paulo fica preso.
E ele chamava Paulo constantemente porque julgava que ia ganhar um suborno de Paulo para ser livre. Porque talvez judeus estivessem pagando para que Paulo morresse. Mas a Escritura não diz isso. Ele devia julgar com retidão. Mas ele queria ganhar um dinheiro com Paulo para livrá-lo, achando que Paulo tinha medo de morrer. Mas Paulo diz para ele: se eu cometi algum crime, estou pronto para morrer. Mas tudo o que me acusam é falso. Não criei tumulto, não criei dissensões entre os hebreus. Eu estava entregando uma oferta em Jerusalém e não preguei para ninguém, não falei nada, não criei tumulto. Eles é que me prenderam e estão tentando a minha morte. Tramaram como tramaram contra Jesus, certo? Então o que Paulo está dizendo na verdade é isso, que ele tinha um conhecimento para passar para as pessoas, mas que os homens queriam matá-lo para calá-lo. Quem que estava por trás? É evidente que nenhum hebreu assumiria, ninguém do Sinédrio, nem o próprio Agripa, assumiria que Satanás é que estava usando a eles. Então, o que nós temos diante de nós, querido, é uma palavra que nos diz, algo vai mudar na vida de Paulo, com certeza aqui, mas ele fala de uma grande mudança que aconteceu porque ele era perseguidor do Evangelho. Vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura, que é muito elucidativa. Verso 4, ele diz para o rei Agripa: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, está falando dos acusadores dele, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Os fariseus eram rigorosos seguidores da lei e acreditavam na ressurreição e pregavam a ressurreição. Os saduceus eram um pouco mais relaxados na vida moral, porém não acreditavam na ressurreição, nem na alma, nem em anjos. Então, verso 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então Paulo está descrevendo o que era a sua vida e uma mudança que aconteceu quando ele conheceu Jesus. Então talvez na nossa autossuficiência a gente não tenha olhos para ver o que Deus está fazendo. Mas Deus vai operar uma grande mudança. Se você tem Jesus, mudar é um nome que pode dar à sua vida. Mudança. Todos nós mudamos, queridos. É inevitável mudar. Alguns que estão aqui jogavam bola na infância, corriam. Hoje talvez não consigam mais correr, porque a vida é completamente cheia de mudanças. Agora nós estamos falando de uma mudança altamente benéfica, uma mudança abençoadora. E é exatamente isso que Paulo vai nos ensinar com a sua palavra, que Deus abençoa os discípulos de Jesus. Aqueles que creem na ressurreição são abençoados por Deus, de uma forma especial, com vida eterna, com uma série de coisas, mas especificamente aqui ele nos mostra no verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrares contra os aguilhões. Com essas palavras, Paulo está referindo ao que Jesus disse. Os dizeres de Jesus já são ditos de mudança. Porque Jesus resolve que a vida de Paulo vai mudar e aparece para ele. Porque até essa altura, Paulo era como Agripa, como Festo, que acreditava que Jesus era um morto. E Festo diz para Agripa:
Paulo diz que esse homem está vivo. E Paulo descobriu que depois de ter matado hebreus que criam em Jesus, depois de ter torturado cristãos e levado a blasfemar, mulheres, crianças sendo torturadas e pressionadas por Paulo para blasfemarem contra o Senhor, Paulo, no caminho de Damasco, com este intuito, ele sai de Jerusalém, com uma carta na mão, para acabar com a igreja em outras cidades, e vai para Damasco, que hoje é a capital da Síria, é a mesma cidade. E Paulo, então, se encaminha para Damasco, porque havia uma igreja do Senhor ali. E no caminho Jesus aparece, diz ele que ele não sabia o que se tratava, porque foi uma luz mais brilhante do que o sol. E lembrem-se que ele falou que era ao meio-dia. Imagina o sol do Oriente Médio ao meio-dia, e a luz conseguiu ser mais forte. Foi tão forte que ele diz, caímos por terra, que pode ser uma expressão de que todos ficaram aterrados, mas possivelmente aqui é que eles ficaram tão amedrontados que eles caíram no chão, que é o nosso instinto de defesa. A gente corre ou pula no chão, não é assim? Se alguém aqui já morou no Rio de Janeiro, já sabe por que a gente pula no chão, né? Você tem que se deitar. O pastor Alderi estava pregando lá na Ilha do Governador e começou um tiroteio, a igreja inteira se deitou e falou, pode ficar tranquilo, pastor, não é uma manifestação pentecostal, não. É porque está dando tiro aí, é melhor o senhor se deitar também, porque aqui morre gente de bala perdida, né? Mas aqui Paulo, para sua defesa, deita no chão. Pode ser literal. E aí o que ele diz? Era uma luz tão forte que ele não conseguia enxergar nada. E ele escuta uma voz que falou para ele, aqui nesse texto, Lucas não descreve isso quando fala mais resumidamente. Mas agora Paulo coloca coisas que Lucas não põe. O próprio Lucas transcreve as palavras de Paulo. Olha que coisa, Jesus falou em língua hebraica. O hebraico era uma língua que era falada nas sinagogas. Paulo conhecia bem, porque o hebraico era a língua do Antigo Testamento. E Jesus falava aramaico, Paulo falava aramaico, as pessoas na rua falavam aramaico, e se comunicavam com um estrangeiro, com um gentio, eles falavam em língua grega. Mas o hebraico não era uma língua das casas mais. Era uma língua religiosa, uma língua das escrituras. Muito reverenciado pelos hebreus, mas de qualquer forma não era uma língua do povo. Que quando eles voltaram, depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, eles perderam o hebraico, a população. Só os mais eruditos conheciam. E Paulo, como um erudito, Paulo era possivelmente um rabino. E aí o que Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, era um doutor em hebraico. E aí, apesar de ter nascido na Cilícia, né? Mas ele estava ali, ele foi doutrinado nas sinagogas. Paulo então escuta alguém falando em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus vai dar uma nova perspectiva para ele do presente. Eu posso, sem medo de errar, dizer que a humanidade está dividida em duas partes somente. O resto é tudo igual, só detalhe. Mas você vai posicionar-se agora, porque a humanidade só pode assumir essas duas posições. Ou Jesus está vivo, ou ele está morto. Paulo assumiu que Jesus estava morto, por isso perseguia a igreja de Deus. E agora ele falou com Jesus e descobriu que estava vivo. Então ele está dizendo para o rei que ele não tinha por que ser condenado por ensinar Jesus. Eu não fui infiel à visão que me foi dada. Observem o que ele diz aqui. Verso 19 do capítulo 26. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele não desobedeceu, ele agora está tendo uma visão de que Jesus ressuscitou, que esse mundo tem dono. Nós cantamos aqui agora mesmo um cântico lindíssimo que diz, tu és o dono da minha vida, não foi isso? A minha vida tem dono, o mundo tem dono, e por isso Jesus ressuscitou. Sabe o que Pedro diz no seu discurso, quando falou da ressurreição de Jesus e foi preso por isso? Lá no início de Atos, Pedro diz, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque era impossível que ele fosse detido pelos grilhões da morte. Em outras palavras, Pedro está dizendo que o milagre não é Jesus ressuscitar. O milagre é Jesus morrer, porque ele é autor da vida.
Jesus operou um milagre, ele morreu, não tendo pecado, sendo filho de Deus e sendo criador da própria vida. Isso é realmente um grande, vamos chamar assim, absurdo, no bom sentido do termo. Jesus está morto e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscitou porque os grilhões da morte não podem prendê-lo como prendem a cada um de nós. Mas Deus o ressuscitou. Deus começou o cumprimento da promessa. Cristo ressuscitando, nós ressuscitamos também. Então, infeliz o homem que acredita que Jesus ainda está morto. Ou pelo menos diz, eu não tenho nada contra essa pregação de que Jesus está morto, mas eu não faço parte disso, de que Jesus está vivo. Não vou perseguir os cristãos, já está contra o Evangelho. Ou você crê na ressurreição, ou você já é inimigo. E é exatamente nessa perspectiva que Paulo diz que a visão de mundo dele mudou. Agora ele sabe que Deus cumpriu a promessa que foi feita a Adão, que foi feita a Eva, que foi feita pelos profetas, que foi feita ao povo hebreu, que foi feita a Noé, de um resgate do ser humano operado em Cristo Jesus. Então, queridos, a perspectiva dele muda. E Paulo diz, eu que sempre segui, ainda sou até hoje, ensinador das Escrituras, porque Jesus cumpriu cabalmente o que estava no Antigo Testamento. Um professor meu, com muita propriedade, faz a seguinte pergunta: o que mudou na crença de Paulo antes e depois da aparição de Jesus? Ele diz, praticamente nada. A única coisa que mudou é que ele achava que Jesus não era o Messias, Salvador, e agora ele sabe que Jesus é o Messias. Mas Paulo continuou pregando a mesma coisa, a ressurreição dos mortos, a salvação dos gentios através do Messias, a segunda vinda e o grande julgamento. Tudo isso fazia parte do farisaísmo de Paulo. E se eu tivesse que classificar, se um estudioso qualquer quiser classificar Jesus dentro de uma das 4 seitas do judaísmo, certamente a que melhor cabe para Jesus é o fariseu. A crença dos fariseus é a crença dos evangélicos. A prática deles não. Pelo menos não pode ser. Mas então nós temos no capítulo 26 que a perspectiva de Paulo muda. Porque Deus muda a vida dele a partir de agora. E diz ainda, sabe o que você está fazendo, Paulo? Você está dando, o que é isso? Recalcitrar contra os aguilhões, né? Isso é um português que a gente quase não usa. Mas a gente sabe bem o que é isso. Quem já esteve em fazenda, já cuida de fazenda, deve ter visto um instrumento que muitas vezes tem essa altura, que é o ferrão. É uma agulha grande que se usa para cutucar o boi, porque o boi, se você pedir por favor para ele ir para o pasto, ele não vai. Então, para conduzir, para fazê-lo ir, você tem que dar uma espetada nele. Esse aguilhão é aquele espeto que a gente usa para conduzir o boi, certo? Recalcitrar, nós não usamos a palavra, o prefixo aí, o sufixo cal, tem a ver com coice, com o calcanhar. Recalcitrar é você bater com o calcanhar, dar coices no aguilhão. Então, é a mesma história da sabedoria. Deus está querendo levar a gente para o pasto, para alimentar, para a gente continuar vivo, para ter vida eterna. E Paulo estava dando coices no aguilhão. A minha pergunta é, o aguilhão machuca? Ele mesmo? A si mesmo? Não, ele não pode ser machucado. Ele é só um objeto. Mas o boi pode se machucar duramente, porque o coice do boi é forte. Então ele bate com força no aguilhão e Deus está dizendo, estou tentando te conduzir, Paulo, desde as Escrituras, profetas, tudo que você tem, te conduzir a ver que Jesus é o Messias, que Jesus está vivo, e você continua lutando contra. Lembra o que eu disse aqui? Se eu creio na ressurreição, eu sou amigo de Deus. Se eu não creio na ressurreição, sou inimigo. Estou lutando contra o evangelho dele. E aí Jesus se apresenta. Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Então nós podemos dizer que o primeiro bênção que nós temos aqui é de Deus dar uma nova visão da vida. Não continue vendo, nem se dirigindo. Os economistas fazem planos, os homens buscam meios, os ecologistas estão aí num grande projeto de salvar nosso planeta,
salvar a camada de ozônio, salvar as baleias. Queridos, muito bom que isso seja feito. Porém, são projetos para resolver, para melhorar a vida agora. Eles não têm nenhum projeto de vida eterna. Eles nem incluem Deus nos seus planos. Você não vai ver esses grandes congressos, alguém dizer, vamos começar o nosso congresso para salvar o planeta, fazendo uma oração a Deus, pedindo perdão por estarmos destruindo e pedir a iluminação dele para a gente, nas nossas discussões. Você não escuta isso. Porque Deus para eles não existe. A verdade é que Deus tanto existe quanto apareceu para Moisés e enviou Jesus. E ressuscitou Jesus. E Paulo agora está tendo contato com isso. Jesus diz, a primeira bênção é mudar as perspectivas, a segunda bênção que nós vemos aqui apontado, você, o discípulo de Jesus, recebe esse grande presente, que é Jesus se apresentar. Jesus diz, eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. É como Jesus se apresenta. Veja só. Eu sou Jesus, verso 15, a quem tu persegues. Jesus estava no céu, como nós costumamos dizer. Né? Nós dizemos, isso aqui é do Senhor, isso aqui é meu. Isso aqui é do Senhor, isso aqui é meu. Com Jesus não tem isso. Se estavam perseguindo a igreja de Jesus, se perseguem a você, com toda certeza, ele considera como uma perseguição a ele. Somos parte do corpo. Enquanto você olha Deus, igreja, como algo fora da sua vida, um favor que você faz a Deus, porque Deus é bonzinho, Deus olha a igreja como uma salvação sua. Estabelece que a igreja distribua comunhão, que nossos olhos não podem ver o benefício. Como eu disse aqui há pouco no batismo do Rafael, falei, muitas pessoas vão olhar o batismo do Rafael, o batismo de criança e dizer, mas ela não entende nada. Mas eu posso garantir que Deus entende tudo. Ninguém viu Deus aqui com seus próprios olhos, mas Deus estava aqui recebendo a aliança do Rafael com ele. Não é isso? Agora ele protegerá essa criança como parte dele, porque os seus pais deram seu filho a Deus, dizendo, o Senhor nos deu e nós damos a ti. Ele é teu. Então o que importa é se Deus entende, porque no dia que eu converti, queridos, eu não sabia muito bem o que era. O meu pai na fé, que é um presbítero hoje, ele se lembra do dia que nós oramos na escola, eu entregando a vida a Jesus. Eu não lembro. O fato é que o importante foi que Deus me levou a sério, ainda que talvez na minha oração eu não estivesse levando ele tão a sério. E ele consertou minha vida. Graças. E Jesus é a pessoa mais importante. Quero dizer aos irmãos, eu nunca ouvi a voz de Jesus. Cadê o Orceli? Estava aqui agora mesmo? Está lá. Então eu não sei se ele é tenor, barítono ou é baixo. Não sei qual o timbre da voz de Jesus. Mas é ele que fala mais alto na minha casa. É a voz mais ouvida. E eu e minha esposa entendemos que será uma grande bênção e sabedoria nos submeter à voz dele. Então o que eu preciso saber é que, na verdade, Jesus é o Senhor. E ele me considera como um com ele. Não é isso? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem perseguir o Jocida? Quem persegue os nossos missionários? Quem persegue a igreja de Cristo? E olha, eu não estou falando só de perseguição física. Há uma perseguição, você vai ver na internet muito disso. Eu vi uma professora dizendo que foi ridicularizada e perseguida durante um semestre inteiro porque ela não se alinhava com o pensamento petista, feminista. Por ser evangélica, ela foi ridicularizada na sala. Ela está com um processo contra a escola, contra a professora. Então, que há doutrinamento nas nossas escolas, só um tolo vai dizer que não existe. E aí um bom cristão é sempre perseguido. Eu me lembro do meu filho que é pastor hoje, quando ele tinha os seus 13, 14 anos, ele estava estudando, acho que era isso, ele estudava numa escola pública e a professora dele era marxista, era comunista e doutrinava a sala, claro. Em vez de ficar no assunto, ela ia lá, aproveitava, dava um pouquinho do assunto e o resto era fazer a mente dos alunos. E um dia ela disse para a sala, a Bíblia não merece crédito, disse a professora ateia, porque é um livro machista. O meu filho, quando viu aquilo, disse para mim, falou, pai, isso quando ele tinha lá os seus 13 anos,
pai, eu senti que se eu não falasse nada, eu estava traindo Jesus. Aí ele que foi batizado na igreja presbiteriana na infância, era membro da igreja da Cidade Livre nesse tempo. Meu filho levantou a mão e a professora disse para ele: pois não, Rafael. E ele disse: a Bíblia não é um livro machista não, professora. Os outros alunos doidos para falar alguma coisa, os evangélicos, mas tudo com medo da professora. Não é um livro machista não. Falei: por que você diz isso, Rafael? Ele disse: pai, eu não consegui pensar em nada. A única coisa que eu pensei foi: a senhora sabia que tem livros da Bíblia com nome de mulher? Ele falou: como assim? Tem o livro de Ruth, tem o livro de Esther. Como que a Bíblia é machista? Se as mulheres são personagens. Foi a única coisa que ele pensou na hora. E a professora: ah, é? Ah, eu não sabia. Bom, mas como eu estava dizendo, mudou de assunto. E a sala inteira disse: é sim, professora, tem esses livros lá e tal. Quando ela viu a classe se manifestar, eles são covardes, né? Eles trabalham só com imagem, trabalham só com fingimento. Tá? Eu falo isso e provo. É só imagem, é só propaganda. Eles não têm nada para oferecer. E daí, quando ela viu, retirou o ataque à Bíblia, porque o seu argumento foi derrubado. E todos os alunos ficaram felizes, porque viram que a Bíblia não foi difamada. Hoje, quem está difamando a Bíblia são os próprios alunos, por orientação dos professores. Mas, de qualquer forma, queridos, eu estou dizendo assim, perseguiu a igreja de Deus? Está perseguindo o próprio Jesus. Ele diz: a minha igreja, eu edifico. Então, o crente não pode achar que igreja é uma coisa secundária, desprezível, porque Jesus diz: eu construo a igreja sobre essa pedra, e ele diz, chama de minha igreja. Se é Jesus que faz, então não pense que é uma coisa supérflua. Deus está fazendo uma grande obra que nós não podemos ver. Você pode passar e ver um comérciozinho alugado, um pastor pregando e um povo ouvindo. E passar ali e dizer, achar que aquilo é uma coisa pequena, porque afinal de contas não são 9.000, nem 5.000 pessoas que estão ali. Às vezes meia dúzia de pessoas. Você está errado. O que está acontecendo ali é extraordinário. Porque Jesus disse, quando 2 ou mais estão reunidos, e não disse presbiterianos, Jesus disse, se de vocês, meus discípulos, 2 ou 3 se reunirem, 2 ou mais, eu estarei no meio deles. Então um culto é extraordinário, não é pelo número de gente que acomete lá, não é pelos milhares de pessoas, 2.000, 3.000 pessoas no ginásio. O culto é extraordinário porque Deus está nele. E para Deus estar nele bastam 2. Então não menospreze, estão acontecendo coisas na nossa história que os nossos olhos não veem. E eu chamo a atenção especial para o livramento que tivemos na última eleição, em que tínhamos tudo contra o candidato e o povo foi a única coisa que se levantou a favor do candidato e ele venceu. E agora está todo mundo louco para saber como que vai pagar as dívidas que fizeram com dinheiro que era para nosso benefício e foram dadas para as televisões, para os países vizinhos. Como eles vão pagar? O dinheiro para nós, que estão devendo para nós. A Rede Globo deve você, viu? O Projac foi construído com o dinheiro do fundo de garantia. É dinheiro nosso. E agora eles têm que prestar conta. Era isso que eles tinham medo. Bom, queridos, mas aí prosseguindo, o apóstolo Paulo nos diz exatamente isso, que Jesus lhe aparece e mais, Jesus diz quem ele é, ele se apresenta. Veja que bênção. Esse é o conhecimento que você sai do reino das trevas e vai para o reino do Filho. Sai do império das trevas e vai para o reino do Filho. Você sai da escuridão. Veja que Paulo viu uma grande luz, tão forte que ele ficou cego. Depois escamas caem do seu olho e ele milagrosamente volta a enxergar. Talvez não mais como ele enxergava antes. Há indícios de que Paulo passou a ter um problema de visão. Mas a grande verdade é, ele carrega essa marca, mas foi a luz de Cristo que o iluminou. Então Deus intervém no nosso caminho, não permite que ele ataque as pessoas de Damasco, melhor ainda, o transforma em apóstolo. E é disso que nós vamos falar. A terceira bênção é, Deus põe propósitos na nossa vida. Então, se você não se julgar aquele que sabe tudo, estiver disposto a que Jesus te ensine,
Então você pode receber essa bênção, porque o discípulo é aquele e que vai receber essa bênção de uma nova visão, de conhecer Jesus. E no verso 16, veja o que diz. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Pode ficar de pé, Paulo, porque eu tenho um trabalho para você fazer. Eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, ou seja, dessa visão agora, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo, certamente é uma menção aos hebreus, e dos gentios, para os quais eu te envio, para abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Esse é o propósito. O homem que era perseguidor da igreja agora é feito apóstolo porque encontrou Jesus. Uma mudança radical que acontece na vida de quem conhece Jesus. E é exatamente nessa perspectiva que nós precisamos andar. E eu preciso te fazer uma pergunta agora. Você crê na ressurreição? E a outra pergunta é: você precisa de conversão? Todo homem precisa? É exatamente essa ideia que a sabedoria de Deus se apresenta. Porque lá no livro de Provérbios eu disse aos irmãos que ela sai pelas praças chamando e os homens não querem ouvi-la, não é isso? Pois é interessante que Paulo diz aos coríntios que quando ele saiu de Atenas, ele saiu decidido a pregar somente Cristo. Ele parou de pregar os filósofos epicureus e estoicos para tentar conduzir os homens a Cristo, ou seja, partir da filosofia grega para levar os gregos para Jesus. Paulo pregou só Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Mas aí Paulo diz, mas Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembra a sabedoria que andava nas praças clamando? Paulo diz agora que ela é Jesus. É Jesus clamando pela sua igreja, chamando muitas pessoas e poucas se convertendo verdadeiramente, poucas se entregando a Deus. O próprio Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, não foi isso? Esse chamado externo, porque tem dois chamados, o chamado interno é impossível de resistir porque ele é feito por Deus e pelo seu Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chama, todo homem atende. Mas Jesus fala aqui para nós do chamado externo, que é a igreja que faz. Então a igreja chama muitos, deve chamar muitos, e Deus escolhe os seus poucos. Esse que é o pensamento que temos aqui expresso para nós. Paulo foi chamado para converter os homens das trevas para a luz, para ter uma vida útil. Enquanto políticos, catedráticos, acadêmicos vão oferecer a você algum conhecimento que vão tornar a sua vida um pouco melhor, e aí com seus 90, 100, 120 anos você vai estar morto? Ou você ouve o conhecimento que Jesus chamou? É por causa do apóstolo Paulo que estamos hoje aqui. A obra que Deus fez por ele chegou até nós. Paulo é o maior missionário das Escrituras. Ninguém fundou tantas igrejas como ele. Paulo é também o maior teólogo das Escrituras. Que a gente tem mania de pensar que quem é missionário não precisa ser teólogo, pois Paulo era completo. Toda a teologia cristã é baseada nas cartas de Paulo, especialmente em Romanos, e ali, então, se desenha a crença cristã a partir do que Paulo escrevia para resolver problemas domésticos de igreja, problemas, vamos dizer assim, existenciais do ser humano são resolvidos quando Paulo escreve tratando do problema na sua essência. Ele escreve aos Efésios, escreve aos Gálatas, e isso tudo tem servido para nós, e é isso que molda a nossa teologia. Portanto, queridos, esse homem de extrema importância
é a sabedoria de Deus, porque foi porta-voz de Jesus a todos nós. E para que nós possamos encerrar, eu gostaria que o seu pensamento se voltasse para isso. Você crê na ressurreição? Se não crê, está enganado. Jesus está vivo e os céus se abrirão e todo olho verá. Jesus está vivo e é o grande Senhor de todas as coisas. Tem a história no seu controle e vai conduzir tudo, não para a pacificação da terra, como alguns acham que fosse a missão dele. Jesus vai conduzir tudo para salvar, redimir a sua igreja, os seus escolhidos. Somos nós o alvo do amor de Deus. O resto é só figuração. Sejam eles presidentes, sejam quem forem. Não são convertidos, são figuração, porque a história do mundo é a história do amor de Deus pela sua igreja. E é exatamente nessa perspectiva que o apóstolo Paulo está nos apontando. 3 bênçãos que você já consegue enxergar além do que os homens comuns enxergam, porque Jesus te revela nas Escrituras. Você consegue, de alguma forma também, conhecer Jesus, você sabe quem é Ele, a importância dele. Claro que na plenitude não, ninguém conhece. Mas um dia conheceremos como somos conhecidos hoje. E você já assumiu a tarefa que Ele te deu de ser instrumento de salvação, porque é isso que todo convertido é. Alguém chamado para compartilhar essa bênção com alguém e fazer pessoas se salvarem. Com essas palavras, queridos, oro a Deus para que todos nós tenhamos essa perspectiva de que Jesus se manifestou a nós. Não nos detalhes igual ao que Paulo se manifestou, mas igualmente se manifestou a nós, se revelou a nós. O Espírito Santo te iluminou e você pode enxergar Ele e conhecer coisas que o homem comum não pode. Você tem as Escrituras sagradas. Abrace isso. E aí a sua vida vai ser repleta de propósitos. Você vai descobrir que não precisamos perder tempo chorando e lamentando as coisas ruins da vida. Tudo está quase no seu final. Vamos abraçar essa verdade, porque o tempo de encontrarmos o Senhor está cada dia mais perto. Amém?